Olá, eu sou o professor Rômulo Rodrigues e hoje eu vou iniciar aqui a nossa primeira aula de Grécia Antiga. Bom, primeiramente, eu achei importante colocar o mapa da região da Grécia Antiga para justamente nós observarmos a sua localização, né, o seu contexto geográfico. Aqui na área sul, aqui embaixo, se encontra Creta, a ilha de Creta, e aqui ao norte é o continente, onde vocês vão ver a relação dos micênicos com os minoicos, né? Então é importante a gente observar que Creta ficava nessa ilha, até porque eles ficavam cercados pelo mar e eles desenvolveram uma relação interessante devido à sua posição geográfica. Nós vamos iniciar aqui com o estudo do período pré-homérico. Então, nesse período, a gente estuda a civilização minoica e micênica. Vamos dar início aqui à civilização minoica, que são os habitantes da ilha de Creta, os cretenses. Essa civilização ela existiu durante um período de aproximadamente 900 anos, que foi de 2000 a 2900 a.C. Então, realmente faz muito tempo. E todas as informações que nós possuímos dessa civilização vêm através de achados, né, estudos arqueológicos. Existem dois ramos de, de escrituras arqueológicas desse período, chamada linear A e linear B. A diferença é que a linear A nós não conseguimos entender o que está escrito, e a linear B é o que nós já conseguimos decifrar. Através desses estudos arqueológicos, né, de cerâmicas, manufaturas, pedaços de flecha encontrados, etc., nós podemos observar que essa civilização ela possuía diversas rotas comerciais, inclusive até com o Egito, né, devido às cerâmicas características do Egito se encontrarem em Creta e cerâmicas produzidas em Creta se encontrarem no Egito. Então nós podemos saber que essa civilização possuía diversas rotas comerciais. Né, uma civilização que habitava uma ilha estabeleceu essas diversas rotas comerciais. Foi possível graças à sua talassocracia, né? Talassos vem de mar, cracia forma de governo, ou seja, existia um domínio do mar. Então, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando cada vez mais e eles conquistaram essa talassocracia, que foi muito importante. Para quê? Para fortalecer as suas rotas comerciais e também para arrecadar tributos de outras civilizações. Então funcionava assim: se outras civilizações queriam fazer comércio pelo mar, navegar pelo mar, teriam que pagar tributos aos cretenses devido ao seu domínio do mar, a sua forte presença. Caso contrário, eles teriam problemas com os cretenses. E nós podemos observar a sua relação íntima com o mar nas obras de arte que eu trouxe aqui embaixo. Como a gente pode ver aqui no lado direito, ele representava em sua arte o mar, né? Então era assim, eles leram o mar e transformaram isso em arte. Que a gente consegue ver golfinhos, né, representados, peixes. Aqui embaixo pode ser um coral, né? Ao lado esquerdo a gente observa que pode ser sereias, mulheres representadas ao fundo, um tom de azul. Então a arte deles estava sempre ligado ao mar. E
por que essa talassocracia, essa arrecadação de tributo foi importante? É justamente para a sua produção cultural, né? O seu desenvolvimento cultural. Porque a partir do momento que você tem um cidadão livre de ser obrigado a gerar recursos, esse cidadão ele pode se dedicar cada vez mais à arte, à cultura em si, né? E esta lógica comerciante foi importante também para os cretenses, devido à utilização da escrita para estar gerenciando os negócios, né? Eles utilizavam da escrita para estar organizando as suas negociações, o próprio estoque, o comércio em geral. Então a escrita ela se desenvolveu também juntamente com essa lógica comercial. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a organização política e religiosa de Creta. A sua organização era palacial. Existia um palácio que era o centro de todas as coisas na vida urbana da cidade. Nesse palácio ficava o rei, que detinha poder religioso e político. Esse rei era conhecido como Rei Minos. Então, esse palácio era o centro do poder político, econômico, religioso, cultural, e tudo girava em torno do palácio. As festas, a vida social das pessoas estava toda relacionada a esse palácio. E foi daí que surgiu a inspiração do mito do Minotauro. Por quê? Porque esse grande palácio ele pode até lembrar um labirinto, né, visto por dentro. Era um palácio que existiam centenas de quartos, então realmente poderia lembrar um labirinto. E o fim dessa civilização minoica se deu com a chegada dos micênicos, do povo do continente. Estes já com uma força militar maior de infantaria, ou seja, combate corpo a corpo mais aperfeiçoado, já possuíam armas de ferro. Então, quando eles chegaram na ilha, eles foram pilhando as cidades, fazendo saques, e então houve o colapso da civilização micênica. Então agora eu vou explicar sobre o mito do Minotauro. Na verdade, eu vou somente contar a história, né? Acho que muita gente já conhece a historinha desse mito. O que é... O mito é uma coisa muito complexa, né? Dentro do mito, dessa história fantástica de um ser meio homem, meio cavalo, existem símbolos, existem significados ocultos, né? Então, assim, para quem gosta, eu aconselho você fazer um estudo mais aprofundado. Para quem quer fazer psicologia um dia, na psicologia o mito é estudado a fundo mesmo, né? Ele é desmembrado assim, passo a passo, e eles conseguem fazer uma reflexão maior sobre o mito, né? Mas aqui nessa aula eu vou explicar somente a história em si, né? Não vou entrar nada detalhado no mito. Então, assim, o mito do Minotauro, ele começa, né, lá com o rei Minos, né? Como a gente viu, o rei Minos de Creta. Então, assim, na verdade, ele não era rei ainda, e ele fez um acordo com Poseidon para que ele se tornasse rei, né? Então o acordo foi o seguinte: Poseidon enviaria do mar um boi branco, né, um touro branco que sairia do mar, e ficou acordado que o rei Minos, após receber o animal, ele deveria sacrificar, né, para que o acordo fosse feito, fosse concluído e o rei Minos se tornasse rei na verdade, né? Porque até agora ele não era rei. E o que aconteceu? Quando ele observou
o, o, o touro, ele ficou encantado com a sua beleza, né? Então ele tentou enganar o deus Poseidon, podemos dizer assim. Ele, no momento do sacrifício, ele trocou o touro e ele acreditou que Poseidon não ia perceber isso, né? Mas é claro, Poseidon é um deus, né? É lógico que ele vai perceber isso, mas como que ele não acreditava nisso? E Poseidon resolveu castigá-lo, né? Então, olha que castigo sacana, né, desse Poseidon. Ele fez a mulher de Minos, a esposa de Minos, a Pasífae, se apaixonar pelo touro. Estranho, né? Uma mulher apaixonada por um touro. E então ela acabou engravidando do animal. Meu Deus. Sacana esse Poseidon, né? Então, né, dessa união aí, desse relacionamento, nasceu o Minotauro, que é o, o nosso o nosso principal aqui do mito, né? O nosso protagonista. Então, assim, quando o Minos viu aquela bebê horrível, né? Meio um monstrinho, né? Meio homem, meio touro, aquela coisa esquisita. Ele ficou muito desesperado, ele ficou com medo que as pessoas vissem aquilo. Então o que ele resolveu fazer? Ele solicitou a Dédalus, né? Que era um arquiteto místico aí da Idade Antiga, que construísse um labirinto gigante para prender a criatura, né? Então o Dédalus construiu o labirinto, né, no subsolo do Palácio de Minos. Então ficava abaixo do palácio. O Palácio de Minos é aquele de Conossos, né, de Creta, que eu coloquei ali na imagem anterior. Após vencerem uma guerra, né, contra os atenienses, o Minos ele ordenou que Atenas fosse cobrada todo ano com 7 rapazes e 7 moças deveriam ser entregues para Creta, né, para serem sacrificadas e servirem de alimento pro Minotauro, né? Então assim, conta a história que houve esse sacrifício foi durante 3 anos, né? No terceiro ano, o herói grego chamado Teseu, né? Ele era da família real de, de Atenas. Ele resolveu se apresentar voluntariamente, né? Para ir a Creta a fim de matar o Minotauro. Então, quando ele chegou na ilha, ele conheceu a Ariadne, né, filha do rei Minos, e houve assim um relacionamento entre os dois, e ela acabou se apaixonando por Teseu, né? Então ela prometeu ajuda nessa empreitada dele de matar o Minotauro. Então o que houve, né? Ela entregou a ele um novelo de lã, onde ele deveria amarrar na entrada do portão para ele não se perder, né? Então ele tomou todos os cuidados, a Ariadne orientou ele, deu algumas dicas. Então assim, ele se escondeu entre as paredes do labirinto e atacou o monstro de surpresa, né? Ele também usou uma espada mágica que ele ganhou da Ariadne. Então ele conseguiu derrotar o Minotauro. Então assim, esse herói ele conseguiu ajudar a salvar os atenienses, né, que ainda estavam vivos dentro do labirinto. Saíram do local seguindo o caminho deixado pelo novelo, tá? E a história é essa, né? Ele Perseu matou o Minotauro, foi o herói da história, o ateniense, mas é possível tirar diversas interpretações desse mito, né? Existe muita coisa aprofundada nesse mito que eu não vou entrar
em debate aqui nessa aula, né? Então houve o processo de conquista, né, de dominação do mundo micênico sobre os minoicos. Então nesse processo eles acabaram adquirindo parcialmente a sua cultura, como por exemplo a escrita, absorver alguns mitos, como por exemplo o do Minotauro, né, que chega até nós através dos micênicos. Absorveram também a sua organização social palaciana. Então, como eu já disse, eles detinham conhecimento sobre a metalurgia. Eles criavam objetos feitos de ouro, por exemplo, aqui em sua arte, uma máscara de um chefe guerreiro. Aqui à sua direita, armas feitas de bronze, o que já demonstra também a característica militar desse povo. Os micênicos, eles deram continuidade no processo de comércio com as outras civilizações. Eles acabaram dando continuidade nas rotas pré-existentes dos minoicos ou dos cretenses, e tiveram seu apogeu entre um período de aproximadamente 1400 anos antes de Cristo a 1250. Então, essas obras de artes que eu mostrei pertencem a esse período, o que já demonstra também esse apogeu, esse auge da sua civilização. Logo após esse auge, houve o seu declínio. Existem diversos fatores, né? Existem algumas teorias para esse declínio da civilização micênica. Um deles foram conflitos entre reinos que ocorreram nesse período, juntamente com mudanças climáticas que trazeram malefícios, né, para suas plantações, para sua produção. E também o que é discutido hoje é a invasão dos dórios. Esse também é um povo característica que tem uma característica militar forte. E esse processo de invasão dos dórios é conhecido como a primeira diáspora grega. Por que eu estou falando aqui da primeira diáspora grega? Porque é um nominho importante que vocês vão ver que sempre cai nos vestibulares. É importante saber sobre a primeira, a segunda e a terceira diáspora grega. Porém, essas são teorias questionadas pelos historiadores. Mas, enfim, o importante saber é que houve um colapso dessa civilização e a gente vai entrar na próxima aula num novo período chamado período homérico. Então essa aula aqui ela vai servir para a gente entender o processo de formação dos povos gregos, né, do que a gente vai conhecer posteriormente como a Grécia em si, Atenas, Espartas, as polis gregas. A gente estudou aqui os contemporâneos dos gregos. Então até mais, até a próxima aula.